Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O pregão desta segunda-feira começa com uma herança muito forte da sexta-feira, mas com o investidor global bem menos confortável nesta manhã. De um lado, o Ibovespa veio de uma alta expressiva, de 2,97%, fechando na faixa dos 178 mil pontos, na máxima do dia. O combustível foi o IPCA de junho, em 0,16%, que reforçou a leitura de inflação mais comportada e abriu espaço para novas apostas de corte da Selic. De outro lado, a madrugada trouxe uma mudança de tom, com a escalada dos ataques entre Estados Unidos e Irã no Golfo, alta forte do petróleo, avanço dos treasuries e queda dos futuros americanos. Esse é o ponto central da abertura. Sexta-feira foi um pregão de alívio doméstico, com fluxo comprador quase linear, queda de prêmio na curva de juros, dólar mais fraco e recuperação de ações ligadas à economia local. Bancos, varejo, construção e empresas sensíveis aos DIs foram beneficiados pela ideia de que o Copom pode encontrar espaço para reduzir a Selic. Mas hoje a pergunta muda. Não basta olhar para a inflação brasileira. O mercado precisa medir quanto petróleo mais caro, dólar global mais forte e juros americanos mais altos podem limitar esse otimismo. Em Nova York, o SP 500 fechou em alta de 0,42% e o Nasdaq avançou 0,29%, ainda sustentados por tecnologia e pela tese de soft landing. Só que os futuros já operam no vermelho, com queda perto de 0,3% no SP 500 e de 0,5% no Nasdaq. Na Ásia, o Nikkei perdeu cerca de 1%, o índice amplo sem Japão recuou 0,2% e a Coreia também abriu em queda. Não há pânico, mas há redução clara de risco, especialmente depois da alta forte das bolsas na semana passada. O petróleo é o grande termômetro do dia. O Brent, que encerrou a sexta-feira perto de $76 por barril, avança nesta manhã para a região de $78,5, uma alta superior a 3%. O WTI acompanha o movimento e trabalha perto de $74. O mercado volta a colocar prêmio de risco no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo. Para o Brasil, essa notícia tem duas faces. A primeira é positiva para a Petrobras e empresas de óleo e gás, porque melhora o preço da commodity. A segunda é negativa para a inflação global, juros e ativos de risco, porque petróleo mais caro pode dificultar o ciclo de queda de juros e aumentar a cautela dos bancos centrais. Por isso, a abertura do Ibovespa deve ser de pressão vendedora moderada. Depois de uma alta de quase 3% em um único pregão, o mercado naturalmente pede realização. E o cenário externo dá a desculpa para esse ajuste. Meu cenário base é uma abertura negativa, algo entre 0,3% e 0,8%, sem que isso represente uma reversão completa do movimento positivo deixado pela sexta-feira. Por enquanto, a leitura é mais de acomodação do que de virada de tendência. Mas essa avaliação depende da capacidade do índice de segurar suportes importantes ao longo da manhã. No câmbio, o dólar à vista fechou a sexta-feira a R$ 5,10, em queda de 0,31%, no menor encerramento desde meados de junho. Na semana, acumulou desvalorização de 1,18% frente ao real. Agora, o índice DXY opera perto de 101 pontos, sustentado pela aversão ao risco e pelo avanço dos juros americanos. Os treasuries de 10 anos rondam 4,59%, e isso tende a pressionar moedas emergentes. Se o dólar global ganhar tração, o real pode devolver parte do bom desempenho recente, especialmente se o investidor estrangeiro reduzir exposição a B3. Na agenda, o primeiro ponto de atenção vem dos Estados Unidos, com o discurso de Michelle Bowman, do Federal Reserve, sobre modernização da regulação financeira.
O tema não é diretamente monetário, mas qualquer comentário sobre crédito, liquidez bancária ou riscos do sistema financeiro pode mexer com a leitura das condições financeiras. No Brasil, às 7 horas, sai a pesquisa presidencial BTG Pactual/Nexus, que pode afetar marginalmente a percepção de risco fiscal eleitoral, principalmente nos DIs longos e no câmbio. E às 8h25, o mercado acompanha o Boletim Focus, agora com peso maior depois do IPCA mais fraco. O Focus é o dado local mais importante para a curva nesta manhã. Se as medianas de inflação recuarem e a projeção de Selic para o fim de 2026 mostrar ajuste para baixo, os juros locais podem preservar parte do alívio de sexta-feira, mas o impacto tende a ser moderado se o boletim apenas confirmar aquilo que o mercado já precificou. O risco maior está no discurso de Christopher Waller, às 13h30, também do Federal Reserve. Se Waller vier hawkish e reforçar a possibilidade de juros americanos mais altos por mais tempo, o dólar pode ganhar força e os DIs brasileiros podem devolver prêmio. Se vier mais equilibrado e o petróleo estabilizar, o mercado local ganha espaço para respirar. Entre as commodities, Vale começa o dia com sinal misto. O minério de ferro fechou sexta-feira perto de $99 por tonelada, com leve alta, mas os contratos chineses abriram em queda marginal, acompanhando o tom mais fraco da Ásia. Isso sugere uma abertura entre estabilidade e leve queda para a Vale. A commodity ainda oferece suporte, mas a aversão global ao risco reduz o apetite para novas compras logo depois da forte alta do Ibovespa. Além disso, o fluxo estrangeiro recente pede cautela. Apesar do ingresso líquido relevante no primeiro semestre, houve saída de capital externo da B3 no começo de julho, e isso diminui a força de sustentação para ativos mais cíclicos. Na Petrobras, a assimetria é mais positiva. A alta de mais de 3% no Brent tende a colocar as ações preferenciais da Petrobras como uma das principais sustentações do índice no leilão de abertura. A empresa deve abrir melhor que o mercado e pode limitar uma queda mais ampla do Ibovespa. Mas aqui vale uma observação importante. Movimentos de petróleo puxados por tensão militar costumam ser muito rápidos nas duas direções. Se surgir qualquer sinal de negociação diplomática, escolta internacional ou normalização no Estreito de Hormuz, o prêmio do barril pode diminuir rapidamente. Então, para quem opera, o movimento exige disciplina, leitura de fluxo e stop loss bem definido. Siderúrgicas e mineração mais doméstica pedem cautela adicional. CSN, mineração subiu mais de 8% na sexta-feira e CSN avançou perto de 8%. Depois de uma alta desse tamanho, o sinal fraco da Ásia aumenta a chance de realização parcial. Gerdau e Usiminas também podem sentir a combinação de juros globais mais altos, bolsas asiáticas negativas e contratos chineses de aço em queda. Nesse bloco, a orientação tática é evitar perseguir preço na abertura. Quando a tação já andou muito e o gatilho externo perde força, o risco de comprar topo de curtíssimo prazo aumenta bastante, né? No corporativo, Santander Brasil aparece com notícia positiva. O Conselho aprovou a distribuição de R$ 2 bilhões em juros sobre capital próprio. O valor bruto equivale a aproximadamente 25 centavos por ação ordinária, 28 centavos por ação preferencial e 53 centavos por unit. Para as units do Santander Brasil, a notícia tende a gerar desempenho relativo melhor frente ao setor bancário no começo do pregão. Em um dia mais defensivo, anúncio de remuneração ao acionista pode atrair fluxo seletivo, ainda que o setor como um todo continue dependente da direção dos DIs. Na ponta negativa, Mitre divulgou vendas líquidas de R$ 198 milhões no segundo trimestre, queda de 31,9% contra o mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre, as vendas líquidas somaram R$ 527 milhões, retração de 14,4%. A prévia operacional deve pressionar as ações da companhia,
principalmente porque construção civil foi um dos setores que mais se beneficiou da queda dos juros na sexta-feira. Quando uma empresa do setor apresenta dado operacional fraco justamente em uma manhã de realização global, a tendência é de abertura mais pesada. Tecnicamente, o Ibovespa fechou logo abaixo da resistência de 178.300 pontos. O rompimento consistente dessa faixa, acompanhado de volume, abriria espaço para buscar a região de 181.500 pontos. Mas para hoje, o primeiro teste é defensivo. A região dos 176 mil pontos precisa ser preservada para que a queda seja lida apenas como acomodação depois da alta forte. Abaixo desse nível, o mercado passa a olhar 174.200 pontos como suporte estrutural de curto prazo, e a perda dessa área mudaria bastante o tom da semana. A estratégia para a abertura é seletiva. Não é hora de comprar tudo porque o IPCA veio melhor, nem de vender tudo porque o petróleo subiu. O pregão pede separação clara entre vencedores e perdedores do cenário. Petrobras e óleo e gás podem sustentar o índice. Bancos, varejo, construção e empresas sensíveis aos juros podem realizar. Vale depende do minério e do apetite asiático. E o dólar será o grande árbitro da manhã. Se dólar, treasuries e petróleo subirem juntos, o mercado brasileiro tende a ficar mais travado. Se esses três vetores estabilizarem, o Ibovespa pode defender os 176 mil pontos e preservar o viés construtivo da sexta-feira. Para o investidor, os sinais principais são três. Primeiro, observar se o Brent mantém alta sem acelerar demais. Segundo, ver se os DIs longos absorvem o Focus sem devolver toda a queda anterior. Terceiro, acompanhar se o Ibovespa segura suporte com volume controlado. Enquanto isso acontecer, a realização pode ser saudável, mas se a pressão externa vier sincronizada, com petróleo, dólar e treasuries todos subindo, o pregão deixa de ser apenas pausa e vira teste de convicção do fluxo comprador. Hoje, disciplina vale mais do que pressa. E preservar caixa pode ser tão importante quanto encontrar oportunidades. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!